E aí, turma, tudo bem? Espero que esteja todo mundo estudando, bem empenhado nesse processo de realizar os simulados e fazer as correções. Já foi lançado aqui no canal a primeira parte do simulado de processo patológico e da correção comentada também. Já fizemos de distúrbio de crescimento celular, já está aqui. Você vai encontrar aqui o link para acessar as questões e o outro vídeo que foi lançado. E nesse exato momento você já tem que ter copiado as questões sobre fases de cicatrização e recomposição tecidual. Caso você não tenha, procure aqui no canal, porque você vai precisar das questões. Porque a partir de agora a gente só vai fazer a correção e os comentários sobre as questões. Não tem as questões aqui na tela para você comparar, tá? Então, papel e caneta na mão, com suas questões em punho, nós vamos agora ler a primeira questão. E aí tem um paciente que está com ferimento apresentando rubor e edema, e o paciente B com aparência de repigmentação na pele. E o C está internado com surgimento de neovasos na região lesionada. Então a gente tem o paciente A, ele está apresentando rubor e edema no local. Então ele está apresentando sinais e sintomas de inflamação. Então se ele está com sinais de inflamação, ele está na fase inflamatória. Então eu posso dizer que o paciente A está na fase inflamatória. O paciente B possui área com aparência de repigmentação. Quando a pele vai repigmentar, quer dizer que tudo que está abaixo dela, que precisava ser regenerado, já foi construído. E agora ela precisa recompor o pigmento da pele aqui para ter a aparência do tecido restabelecido, né? Então, o paciente B está na fase de maturação. Já o paciente C está com surgimento de neovasos, ou seja, novos vasos estão começando a surgir aqui para irrigar esse local. E se está surgindo neovasos, quer dizer que tem tecido de granulação. Se tem um tecido de granulação, eu estou dizendo que ele está na fase proliferativa. Então eu tenho A na fase inflamatória, B na fase de maturação e C na fase proliferativa. Então a letra que responde essa questão é a letra D. Todas essas estruturas elas estão presentes na fase proliferativa. Então nessa fase aqui tem várias estruturas que vão estar presentes para recompor esse tecido, né? E aí o que é que não vai estar presente nesse tecido aqui? Aí tem fibras colágenas. Vou ter que ter fibras colágenas para manter essa ferida aqui, ó, se aproximando para esse tecido não abrir, porque ele está ainda com a lesão. Abscessos, será que eu tenho formação de abscessos? Se eu tiver formação de abscessos é porque ele não está se recuperando, então ele permanece na fase inflamatória. Nessa fase aqui não é para ter abscesso. Neovasos, sim, eu vou ter a formação de neovasos. Essa região aqui, ela vai precisar recompor a quantidade de vasos para devolver a irrigação sanguínea onde foi rompida. Então vão ter neovasos. E espaços vazios também, essa ferida na fase de maturação, esse tecido de granulação aí, na fase proliferativa, ela vai ter também espaços vazios. Então a única estrutura que não vai estar presente aqui nessa fase são os abscessos. Se tiver abscesso, está na fase inflamatória. Então a resposta que atende a essa alternativa é a letra B. E aí fala sobre fibroblastos do terceiro e quer saber quando esses fibroblastos, que são essas células que ajudam no processo de recomposição tecidual, provisoriamente, elas não sofrem apoptose, porque elas têm a morte programada, né? Elas ajudam aqui na recomposição tecidual, mas quando chega o período de epitelização, é para elas sofrerem a apoptose e o tecido epitelial fazer a cobertura do local.
Só que por alguma razão, essa morte programada dos fibroblastos não acontece. E aí o tecido fica disforme. E aí tem essa estrutura que é chamada de cicatriz? Não. Neovasos? Também não. Tecido de granulação? Não, porque o tecido de granulação ele está presente na fase proliferativa. Ela vai ser chamada de queloide. Então, aqui, letra D. Quando os fibroblastos não sofrem apoptose e faz esse tipo de estrutura aqui, a gente chama essa estrutura que é a cobertura epitelial de fibroblastos que não sofreram apoptose, e o tecido é diferente do tecido epitelial que está cobrindo o restante da pele, a gente chama de queloide. Aí fala na quarta, fala sobre uma das estruturas que deve ser restabelecida é a circulação sanguínea. E aí quer saber qual é a estrutura, qual é o processo que faz essa regeneração, né? Aí tem retorno venoso? Não. O retorno venoso tem a associação com o sistema circulatório, né? É a retorno do sangue ao coração. Vasoconstrição? Também não. Vasoconstrição é quando diminui o calibre dos vasos. Aí o vaso está contraindo, diminuindo. Neoangiogênese? Sim. Neo vem de novo e anjo de vasos e gênese de início, né? Então é o início da formação de novos vasos. Então é o processo de regeneração venosa. E granulação é o nome do tecido em que vai ocorrer também a angiogênese, mas vai ter outros processos de proliferação nesse tecido de granulação, não apenas a neoangiogênese. Então a resposta correta é a letra C, neoangiogênese, que é o processo de restabelecer a circulação sanguínea no local da cicatrização. Aqui fala sobre, no quinto, sobre defesa, depois de uma injúria grave. Aí aqui está perguntando sobre uma lesão grave. Quando tem a produção de lesão grave, as células liberam sinalizadores moleculares de perigo, que são as DAMP, que vão indicar uma resposta imunológica através de proteínas e sinais de perigo, e vão esse sinal de perigo ele vai ser interpretado pelo sistema imune, e o sistema imune vai devolver com células de defesa, porque aquele tecido está precisando de reparo. Então, quem sinaliza aqui das alternativas é a alternativa A, DAMP. As PAMPs são sinais de patógeno, então não é sinal de perigo, de lesão, é sinal de que tem algum patógeno com um agente patogênico tentando invadir um parâmetro molecular de patógeno. Algum agente patogênico está tentando invadir o organismo. Citocininas e histaminas são sinalizadores. Citocininas de diferenciação celular e histaminas de reação alérgica. Então não tem relação com lesões, área lesionada e resposta do sistema imune. No momento da cicatrização, quando sofre injúria, existem atores da imunidade inata que vão ser direcionados para a região da ferida. E aí estão perguntando quais são esses atores que vão chegar primeiro. Neutrófilo e macrófago, que são as duas células principais, as duas células do sistema da imunidade inata, do sistema imune inato. Então a gente tem os neutrófilos, que são esses aqui, e o macrófago, que é quem vai remover tentar fazer a limpeza tecidual, remover os dejetos que estão ali naquela injúria tecidual. Então não são linfócitos, que os linfócitos produzem os anticorpos, também não são os monócitos, porque eles são o estágio inicial dos macrófagos. Então o macrófago ele já chega na fase já como ator da imunidade inata. Então a resposta é neutrófilo e macrófago, que é a letra D. Aí fala da etapa proliferativa, na 7, que fala sobre um processo
de recomposição de revestimento do tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo que tinha aqui nessa ferida, por exemplo, ele está tendo que ser recomposto, coberto. Então, qual é o tecido que vem sobre o tecido conjuntivo para reparar esse tecido? É o tecido epitelial, não é isso? E aí o tecido epitelial ele é recomposto através de que processo? Recomposição? Não. Epitelização? Sim. Revestimento seroso? Não. Revestimento seroso é o epitélio seroso que reveste as cavidades internas. Peritônio das cavidades abdominais, pericárdio do coração e pleura do pulmão. Epiteliogênese? Também não. Epiteliogênese é outro processo. Aqui seria a epitelização, que é o processo que ocorre na fase proliferativa de tentando recompor o epitélio ao redor da ferida. Então aqui é a letra B, 7, letra B. As proteínas elásticas auxiliam a reconstituição do tecido. Qual seria a principal proteína que está presente na fase de remodelamento? E aí a gente tem a actina está presente nas células? Está. Mas aqui quer saber que está presente, predominante na fase de remodelamento. Então aqui a gente tem as fibras de colágeno. São as principais fibras que vão estar presentes nessa fase de remodelamento. Aí a letra B, colágeno. As outras estão presentes no nosso corpo? Estão, mas nessa fase específica de recomposição tecidual, o ator principal, em maior quantidade, é o colágeno. Existe a deposição de colágeno em cima daquela ferida para cicatrização. E aí, agora quer saber sobre quais são os sinais e sintomas de fibrose. Todos esses aqui são sinais e sintomas de fibrose, menos um. Pele grossa, e aí pela foto a gente dá pra ver ó, que essa pele tem uma aparência mais grossa. Então, pele grossa sim. Dor local, demais. O músculo por baixo da pele vai ficar repuxando vários nervos aqui embaixo, porque vai ter um encurtamento desse tecido, porque está cheio de fibras fazendo o ligamento e o encurtamento dessa região. Então a fibrose vai diminuir a flexibilidade do paciente. Então o paciente vai sentir muita dor. Rubor também, aqui a gente dá para ver, ó, que tem algumas regiões que vai estar muito vermelho, sobretudo depois de procedimentos estéticos. Então aumento da circulação sanguínea local vai ser absurda. E necrose. Então nesses casos aqui a fibrose em si não vai provocar necrose. Então aqui a gente vai ter a presença do aumento de fibras e do encurtamento dessa região. E isso vai desencadear dor. Caso esse tecido morra, aí já é outro processo. Já é o processo da necrose, mas não mais da fibrose. Então a fibrose é indicada pela pele grossa, dor local e rubor. Então são esses três. A única que não tem relação aqui com a fibrose é a letra D, necrose. Aqui fala sobre, na 10, as alternativas que expressam risco ao cuidado tardio de uma injúria. Então imagine que essa ferida aqui, essa injúria, ela não foi tratada. Quais são os riscos que podem acontecer com essa ferida aberta sem o devido cuidado? Ela pode crescer de forma desordenada, ela pode perder líquido, sangue e linfa, ela pode sofrer uma infecção, pode formar abscesso. Então vamos começar de baixo para cima. Pode formar abscesso? Pode. Pode ter uma infecção? Sim. Inclusive o abscesso pode ser por conta da infecção, né? Pode ter uma colônia bacteriana se aproveitando desse material celular aqui que está morrendo e formar um abscesso. Pode perder líquido? Pode perder linfa também. Então estão corretas. Mas o crescimento celular desordenado, não vai estimular a crescer células aqui ao redor, por exemplo, da ferida, porque crescer desordenadamente, imagina que vai crescer uma pele aqui a mais, porque a ferida não recebeu o devido cuidado, não. O máximo que pode acontecer é ter uma infecção local e
esse tecido aqui e prejudicar, né? Levar até uma infecção generalizada. Mas crescimento celular desordenado pela injúria, não. Então aqui, letra A. Questão 10, letra A. Tranquilo, né? Essas fases de cicatrização foram 10 questões. Eu espero que esteja bem tranquilo para você. Respira fundo, a gente está quase no final do semestre, falta só mais um simulado e no próximo vídeo nós vamos fazer o simulado e a resolução de distúrbios hemodinâmicos. No final desse vídeo também deixa aqui um comentário para saber se você conseguiu fazer as questões, quantas você acertou, quantas você errou, saber se você está engajado nessas atividades, perfeito? Até o próximo vídeo, até daqui a pouco.